3. Alô galera, tudo bem? Vamos fazer um resumo da NR35. O que é a NR35? A NR35 está entre uma das 38 NR elaborada pelo MTE, que é Ministério do Trabalho e Emprego. A norma de número 35, ela trata do trabalho em altura. Então, considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros, onde haja risco de queda. Assim está o conceito da NR35. Ela é dividida em 2 mundos. Uma parte do empregador e a outra parte do empregado. A parte do empregador, que é a maior parte, o empregador fica responsável por garantir as medidas de proteção quando executar a atividade em altura, assegurar a R e a PT. A R é a análise de risco e a PT é para algumas atividades, que é a permissão de trabalho. Desenvolver os procedimentos. O que seria isso? O passo a passo da atividade, como que ela seria executada do início até o final. Assegurar a avaliação prévia, assegurar que o trabalhador vai ter uma visão, uma análise preliminar daquela atividade, acompanhar as empresas contratadas, no caso das mantenedoras, acompanhar as terceiras, o serviço contratado, no termos que se trata o trabalho em altura, garantir informações atualizadas, garantir aos colaboradores todas as atualizações da norma, ou atualização também no ambiente de trabalho, se alguma ou outra atividade está sendo executada de uma forma diferente. Iniciar a atividade após as medidas, então ele tem que garantir que só pode iniciar as atividades após as medidas tomadas. Isso tudo fica a parte do empregador, da empresa. Assegurar a suspensão do trabalho. Como assim assegurar a suspensão do trabalho? Em caso de vento forte, chuva, condições impeditivas. Quando tiver condições impeditivas para realizar o trabalho, o empregador tem que passar ao trabalhador, ao colaborador, assegurar essa condição de ele falar não à atividade que, no caso, coloca em risco a vida dele e a dos demais. Estabelecer a autorização. O que seria essa autorização? O trabalhador, quais trabalhadores estão autorizados a trabalhar em altura? Então, tem que ser lançado essas informações para o RH, para o SESMIT da empresa, e lá eles vão arquivar esses trabalhadores que estão aptos a exercer atividade em altura. Assegurar o trabalho sob supervisão, porque todo trabalho em altura precisa de supervisão, e assegurar o arquivamento. O que seria? Arquivar todo o processo da norma. Arquivar as PT, as ARs, arquivar os ASOs dos trabalhadores, que nós vamos falar mais adiante. Então aí tem um outro lado. O outro lado seria o do empregado. Então o que cabe ao empregado? Cabe ao empregado cumprir os procedimentos. Qual é o procedimento? Aquele estabelecido pelo empregador, aquele estabelecido pela empresa. Cabe ele também colaborar com o empregador, no caso a empresa, nos procedimentos do dia a dia. Se caso tiver uma ou outra anormalia, ele passar essa informação à empresa, e a empresa ir tomar as medidas cabíveis para tornar aquele ambiente mais seguro. E zelar pela saúde e a segurança de todas as pessoas, tanto a saúde e a segurança dele, quanto ao dos companheiros que ali estão trabalhando com ele no trabalho que envolve a altura. Um ponto que podemos salientar também é a parte da capacitação e treinamento. O que seria uma capacitação e um treinamento? O que seria um profissional capacitado para exercer atividades em altura? O profissional capacitado para exercer atividade em altura, ele tem que passar por um treinamento teórico e prático, e esse treinamento tem que ter carga horária mínima de 8 horas. Então, é de 8 horas para mais. A reciclagem desse treinamento, essa reciclagem tem que se formar o quê? De forma bienal, a cada 2 anos, colocar aqui até uma observação, a cada 2 anos, bienal.
bienal. Tem que fazer essa reciclagem, e essa reciclagem também é de 8 horas. Para os trabalhadores que estão efetivos em empresas, eles precisam passar por um atestado de aptidão, que é o atestado de saúde ocupacional. O médico do trabalho vai liberar aquele colaborador para exercer atividade em altura. Então ele tem que ter aptidão, ele tem que emitir um ASO. E ele sendo submetido e aprovado por todo esse treinamento e capacitação, ele se torna um profissional capacitado a exercer atividade em altura. Outro ponto que podemos citar é a parte do planejamento que devemos adotar. Existe um planejamento, existe uma hierarquia dentro da norma regulamentadora de número 35, que diz o seguinte: a seguinte hierarquia é essa. Primeiro de tudo, eu tenho que evitar o trabalho em altura. Caso eu não consiga evitar o trabalho em altura, eu passo para a hierarquia de número 2, que é eliminar o risco de queda. Eu não conseguindo eliminar o risco de queda, eu tenho que passar para a hierarquia de número 3, que é minimizar a consequência da queda. Galera, era isso. Até mais. Um abraço, até a próxima.